Com estilo singular, o escultor Velho mora num sítio no interior de Sergipe que transformou em museu a céu aberto. Lá produz suas figuras abstratas e do cotidiano nordestino a partir da madeira de árvores mortas. Ao fugir do lugar comum, o Velho se impôs como um dos artistas mais festejados do Brasil e do mundo, já tendo realizado exposições em galerias de renome. No ano passado, ganhou o Prêmio Itaú Cultural e recentemente expôs em Milão. De conversa fácil, bem-humorado e sarcástico, o Velho conta sua trajetória e de como se transformou no historiador da vida cotidiana do sertanejo, tanto do passado quanto do presente, ao recolher centenas de peças do morador da região. O programa está dividido em duas partes: o artista, que começa a ser exibido hoje, e o historiador, que vem ao ar na quarta, dia 12. Agora, aquela parte é que eu tenho toda a história assim do primitivo, como foi que ele chegou no sertão, por que ele veio, por que ele ainda hoje está aqui, os seus descendentes. Tem umas coisas daquela ali, não vamos ver ali. Os meus bichos diferentes, a gente não pode mudar as imagens, mas os animais, os animais você bota os animais que quiser. Ela é completa, tem a prensa, tem os cufos, tem o curvo, o rodo, o caixão que guardava farinha, os casuais que traziam mandioca, as gamelas, a medida, e o rodete com o banco, os canzinhos, que era para trazer a madeira para a roça. Essa aqui era a casa de farinha que está sendo invadida por essa raça. Com o Velho, no canal Cultura Popular Brasileira, concluímos a terceira temporada da série Artistas Populares do Nordeste. Teve a exposição de bovinos e caprinos, que é uma exposição que ia ser aberta aí, e eu já tinha um trabalho muito grande, e na época a direção do prefeito me convidou para eu ir fazer uma exposição, que eu tinha feito uma com o Mobral, foi muito sucesso. E eu disse, o que é que você quer? Eu digo, aí o stand, e vocês levam, vinha governador, vinha uma série de gente aí, e a TV Sergipe estava surgindo, que era a aliada da Globo. E eu digo, o que eu quero é que vocês levem as autoridades lá para pelo menos eles saberem o que é cultura e arte. Aí fizemos um stand, e foi aquela coisa demais, no dia que estava chegando, esse pessoal, tinha mais de 100 pessoas rodeadas com o meu stand e ali para mim estava tudo. Só que quando chegou a comitiva, e tinha o carneiro que ia ser o campeão. Aí escolheram o carneiro que justamente era do prefeito. E eu já não concordava porque tinha que ser de outro, prefeito não. Aí era o carneiro prefeito. Quando chegou governo e candidatos e tudo, e correram, soltando foguete, aí foram mostrar o carneiro. De lá, eles rodearam, foram embora, e eles arrumei a exposição e vim embora. Perdi com o carneiro. Na primeira exposição aqui no centro Misael de Barro, perdi com o carneiro. E aí também eu não confiei mais, nem em promessas e nem também na forma desse tipo de vou lhe promover. Ninguém promove ninguém, você tem que correr. Fazer o seu trabalho, né? Mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Porque na época estava surgindo a TV Sergipe e todo mundo queria sair na televisão. Era uma coisa demais. Saiu na televisão e era uma autoridade. E eu disse, vou sair. Só que
aconteceu esse imprevisto, e aí eu sabia que o Banco do Estado de Sergipe, o Banese, ia fazer um comercial. Era 19 anos. Aí eu fui, peguei uma marineta aqui de Aracaju, cheguei lá no escritório onde ficava o presidente lá. Não sei se eu quero falar com quem, eu quero falar com o presidente. Aí você não podia dizer o assunto, e o assunto que eu digo é finanças. Mas não era, né? Finanças tudo bem. Voltou, falei com o presidente, e aí eu abri o jogo, eu mostrei o meu trabalho para levar lá de lado, e o meu objetivo era, não, porque se você for com algo desse dizer é tanto, você não é aceito. E eu sabia disso. Eu digo, olha, vocês não vão pagar nada, só que eu vou contribuir. Eu sou gente boa, está aí na minha uma empresa chamada Propag, que está falando. E essa empresa veio e já pegou os dados de graça. E quando foi com uns 30 dias, aí eu estava em todas as terras, 19 anos, crescendo por amor à terra. E aí eu tentaram, e as peças veio, né? O Banese, não sei o quê. Não ganhei, eu ganhei o quê? Eu ganhei muito. Porque ali foi onde eu comecei a mostrar o meu trabalho. Construiu um nome, né? Sim. Publicamente. Na época, o Figueiredo, o presidente no período revolucionário, ele vinha para Sergipe e queriam dar um negócio a ele, e não era uma roupa, era um negócio. Aí me chamaram lá, eu fiz o trabalho, na hora eu digo, eu não vou entregar, quem vai entregar é quem pediu. Aí eu entreguei para o governador na época, para ele entregar em nome de Sergipe e dos artistas de Sergipe. Porque eu imaginei que se eu for entregar uma peça de um artesãozinho, que vai entregar, a imprensa não vai dar nem valor. Mas uma peça de um governo com o presidente, a imprensa cai em cima para saber quem foi, de onde é e como foi. É isso mesmo. Aí Exatamente, o senhor é muito lúcido. saí fora e não fui, porque senão eu ia procurar, não fui. Aí quando foi com uns 8 dias, foi jornal, foi tudo, e caiu a febre em cima, foi aí que eu digo, agora vai. Mas se eu tivesse entregado, eu mesmo, não tinha valor nenhum. O senhor está certo? Porque aí nem a imprensa ia cobrir. Chegou um arquiteto de São Paulo, de Ribeirão, né? Eu falei com ele, eu não trabalhei isso comendo não. Ele disse, mas por quê? Ele disse que aqui quando uma coisa não dá certo, o cara se enrasca, diz, isso veio de encomenda. Então eu não faço encomenda por isso. Essa semana? É porque quando você pega a encomenda, então aquele que encomendou, ele já sente autoritário. Já fez meu negócio, já está cobrando. Já fez, não vai fazer não, quando é que vai fazer? Aí eu não aceito esse tipo de coisa. Eu gosto de criar o meu trabalho com uma peça dessa aqui. Eu não trabalho muito voltado para os segmentos políticos, mas teve uma época aí que chegou uma senhora aqui, que era candidata a prefeito, e quando chegou era uma comitiva tão grande que eu me assustei. Aí era para me dizer, e os seus projetos, né? Aí quando ela saiu, eu estava com esse tronco muito pesado aí fora, aí eu fiz essa peça. Então, quando ela voltou aqui, eu disse o seguinte, essas mãos aqui são puxa-saco, não sei se é o nome verdadeiro, acho que isso. Mas a gente chama disso, é aqueles que querem levantar para depois pegar. E esses aqui são aqueles que são contra, que de qualquer jeito quer derrubar. Então, esses aqui são mãos mais fortes, mas são menos. E ela é um pouco oval e a altura não é normal, é mais alta. É para saber se equilibrar e que não é uma cadeira exclusivamente ela, pode ser de outras pernas maiores. Porque a cadeira da política se não é feita sob medida. E tem que ter o maior cuidado, porque se não souber se equilibrar, cai, e depois que cai, para se levantar é difícil. Agora eu não sabia que era arte, eu quero fazer assim, criava meus bichinhos assim, e na época, quer dizer, há 65 anos atrás, há 70, eu estou com 71, então o menino era para brincar com cavalo de pau, pegar de peito, subir nas árvores, pular, essas coisas.
E as meninas brincavam com boneca, quem tinha condições. E ali eu fazia minhas pecinhas e dava a intenção para quem via que eu estava brincando de boneca, porque eu estava fazendo aquelas esculturazinhas, aquelas bonequinhas. Em cera de abelha. Era. E aí isso foi. Pegou mal. Pegou mal por meus pais, porque os outros iam para a roça trabalhar e eu estava lá. Aí isso aí com isso eu fui proibido muito. E eu fazia as peças no escondido. Quando vinha alguém, a cera era muito, eu desmanchava. Então, com isso eu peguei esse trauma de um dia eu poder ter minha coleção e não ter medo de ninguém. Por isso que eu não pego encomenda. E nem dar obediência a ninguém. Então, essa coleção eu tenho, eu tiro algumas peças e tal, mas fico até com saudade dela. Mas são peças que eu tenho o prazer de ter, de ver, de conversar com elas, de saber se está certo ou está errado. É uma relação de intimidade. Isso, eu converso com elas o dia todo, mesmo sem elas responder. E é bom por isso, porque elas não agridem, não respondem e aceitam. Mas todas gostaram da forma que o senhor as moldou? É. O senhor não recebeu nunca nenhuma reclamação, nada? De forma alguma. Nunca caiu nem perto de mim. Isso aqui é um lampião da forma que eu vejo hoje. Se ele hoje estivesse, então ele estava sem cartucheira, sem vaca-mate, estava caçado de havaiana, e podia qualquer pessoa bater no ombro dele, velhinho, feia, porra. Então hoje, se ele tivesse, eu acho que ele estaria dessa forma. Eu acho que Olha aqui é Davi, que ali ele está com vaca-mata, ele está com punhal, com parabelo, e aqui ele está dessa forma. Eu conheço todos os artistas e creio que quase todos tão péssimos, em termos de desenvolvimento, em termos cultural e em termos financeiros. Porque ele tem que fazer o que vende. Ele tem que fazer aquilo que o comércio aceite. Os galeristas vêm onde eles estão, como eu não vou citar o nome, mas eu conheço vários, compram uma peça por R$1.000, que não chegam a isso, e chega lá no grande centro quer vender por 20 mil. Isso já aconteceu e eu sei que acontece. Eu tinha assim umas pessoas que às vezes adquiriam as peças, não que eu tivesse assim essa ganância para ir lá, o lado financeiro não. Então eu notei que as pessoas queriam falar com o artista. Por exemplo, tem galeristas aí que investem. Investe não, dá uma contribuição e depois compra as peças por um valor irrisório e com aquilo ali se acha com exclusividade. Então o artista tem que obedecer. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que só vender para ele. Só vender para eles, para vocês virem aqui falar qualquer coisa, fazer qualquer documentáriozinho, tinha que pedir autorização. Aí você fica refém, né? Não, que eu não faço isso não. Chega a esse ponto. Chega a esse ponto de mandar documentos para você assinar, sem explicar o que é, para que você se comprometa com aquela criatura e outros não tenham essa oportunidade de falar, de comentar, de criticar. E a arte não é só você chegar aqui e dizer ou é bonito ou é feio, não. Tem os lados também, que as pessoas às vezes não entendem a obra, não sabem o que é que significa e que na verdade por que fez e por que está fazendo essa obra. Isso aqui não é uma coisa que eu inventei, isso é uma coisa realidade. Não, apenas eu copiei uma cena que existe aqui do nosso povo. É uma arte figurativa. O homem verdadeiro desse século que se passou, ele carregava o pote no ombro. Se ele carregasse nesse estilo, ele não era aceito pela sociedade, que ele estava assumindo o papel da mulher. Então, às vezes, as pessoas não entendem o que é uma história nordestina, sertaneja, de uma coisa que era séria. Então, esses são trabalhos que a gente, do dia a dia,
Agora, É quando a pessoa encomenda, diz, não, eu quero um homem com pote na cabeça. então eu não pego encomenda, pronto. Olha, o que eu digo sobre os galeristas é isso, porque as galerias, elas não querem fazer a exposição com o artista, vamos dizer que ela podia ter 50% e o artista 50%. Ela se encarregava da divulgação e da comercialização das despesas, e o artista entrava com as obras. Mas não, o que é que os galeristas fazem? Compra a peça e faz a exposição com o nome do artista, e o artista, o que ele tinha de vender foi aqui. Se ele quiser uma exposição guiada, muitas vezes o artista vai para conseguir algum destaque ou conseguir alguma publicidade, vai pelas despesas. Então, ele compra uma peça por 1.000, por 2, vende por 20, por 30 e o artista fica. Então, isso, quem observa bem como eu, vê isso. E não é muito aceito por eles, em razão disso. Mesmo reconhecendo que já tem muita peça falsa aí, né? Já tem Em Belo Horizonte falsificações? tem, falsificaram bastante, então, mas até com coisa tinha uma relação aí, uma galeria de Belo Horizonte, e a pessoa conhecia, veio aqui, eu não vendi para ele, mas tinha a pessoa, ele era fácil apagar o nome e botava velho e vendeu bastante. Quando a gente veio descobrir, porque também eu disse, eu não fiz a peça, eles compraram na mão de artistas simples, passavam para a galeria e a galeria negociava lá como eles quisessem, mas que a peça não foi eu que fiz, não tinha conhecimento, e vieram para entrar na justiça, para essas coisas. Eu digo, sabe quem deve entrar? Quem comprou e quem vendeu, para descobrir de onde veio e quem foi que trouxe. Então, se a galeria comprou uma peça, ela sabe de quem ela comprou. Se vendeu, sabe para quem vendeu. Então, essas duas criaturas é quem vão buscar, porque o que eu posso ser é testemunha, em chamar e dizer, não, essa peça E não não foi é feita, minha. não. É a única coisa que eu posso ver. Agora, eu não fiz a peça. Eu não tomei conhecimento quem vendeu, quem comprou e pronto foi. Eu não vou ir atrás de ninguém para isso. Agora, procure, porque naturalmente quem tiver a peça falsa vai procurar onde comprou, e qualquer coisa eu posso fazer a análise se é verdade ou não é. E os artistas que eu conheço e que vejo, eles estão... Eu disse que isso aqui foi uma peça que eu fiz imaginando no meu trabalho. Pequeninha, é como um atleta que está com a bola Embaixo do braço. jogar, ele é o dono da bola, mas ele não tem o campo, ele não tem os parceiros, ele não tem os trapos, ele não tem juiz, ele não tem torcida para gritar gol e xingar. Então ele só tem essa disposição de dizer, eu sou um atleta, mas que na verdade está faltando o espaço, o campo para ele e os apoios. E o time, né? Mas não tem, time é ele só. Isso aqui é um palhaço. E não só o palhaço, mas todo artista, quando ele é aplaudido, até o rei, ele tem que fazer referência ao rei. Então, como ele está fazendo graça e muito alegre, todo mundo bate palma e ele aceita. Isso é no palco. No picadeiro, quando tem os torcedores dele que acham ele engraçado. Quando ele sai dali, aí acontece isso. Vem a solidão, vem a velhice, vem o abandono. Então não tem mais aqueles para rir. E ele muitas vezes se torna essa figura triste, decepcionado. Muitos vê, o cara pinta a cara para protestar de uma coisa, e o que eu queria era a graça, era os aplausos. Eu vê coisas muito diferentes com referência a essa criatura, que no palco é uma coisa e fora é outra. Esse é o velho poético, filosófico, né? É o velho besta. Essa cidade aí chama Glória, Nossa Senhora da Glória. E eu fui medindo assim a mentalidade do povo. Tinha pessoas que vinham de fora e se instalavam em Glória e ricavam. E o povo ia dizendo, os daqui não enricam.
daqui vem de fora e rica. E aí eu digo, bom, então tem uma coisa errada aí. E aqui eu fiz essa imagem, um pouco rústica. Ela não tem braço para jogar e amparar o seu filho lá em cima, porque a mãe carrega o filho no braço e quer que ele cresça. E a mãe, que é a Nossa Senhora, não, na mentalidade dele, não fazia isso com o filho dela, daqui da terra. Mas para aqueles que eram adotivos, que vinha, ela tinha seios fortes para alimentar e eles se tornavam robustos. Então, é uma peça assim. Ela não tem braço. Uma elaboração, em compensação, ela tem mama. Tem seios para os adotivos que chegam. Elas surgem em função do formato dos galhos. O senhor imagina... Uns outros você cria, outros você pode pegar algum... Olha, por exemplo, uma peça dessa aqui. Ó. Uma peça muito simples, mas eu estava observando a natureza e chegou um amigo meu e disse, você faz tudo, né? Eu digo, não. Eu vou dizer um tema para você fazer uma peça com referência ao meu pensamento. Eu digo, ele, meia-noite, eu acho que ele viu na com filme. Meia-noite, o sol estava brilhando no horizonte, eu estava sentado numa pedra redonda de 4 quinas. Tá bom. Meia-noite, sol brilhando. Uma pedra, se ela for redonda, ela não tem 4 quinas. Depois, com um dia, ele voltou. Foi, fiz, aqui. Ele disse, mas aí você está me chamando de burro. Digo, não, que o burro carrega a cangueira nas costas. Aqui está na cabeça. Então você tem que saber. Aí. E tem ainda tem esse senso de humor fabuloso, né? O que é a vida para o senhor? A arte, o conhecimento, a preservação da cultura. Como você resumiria o seu estar aqui? Olha, a arte, eu sempre digo que para mim é a vida. Não por eu estar salvando essas madeiras que estão abandonadas, dando a vida a elas. Porque eu pego um tronco daquele, você chega aqui e diz, que bicho é esse? Outro diz, é tal bicho. Então eu pego uma filapinha de madeira e eu faço isso aqui com canivete, você chega aqui e é a Santa Ceia. Né? Então a arte é vida para mim. E não sei até quando, mas eu creio que o dom que você tem, que é dado por ele, você tem que não só valorizar, como desenvolver. A parábola dos talentos. É. Você tem que multiplicar seus talentos. É isso. Não pode você cansar. Você pode sentir frágil, mas resista. Cai e se levanta. Porque senão não estava aqui fazendo nada. E aí você se mostra uma pessoa religiosa. A sua vida material, aqui e agora, ela tem uma intenção de contribuir para a vida eterna, para alcançar o paraíso, para penar menos no purgatório? Como é que o senhor vê isso? Não, eu acho o seguinte, que a parte religiosa, existe o protestante, existe o ateu, existe o católico, o apostólico. E eu acho o seguinte, que a minha religião é de muitos que não assumem, porque a minha eu considero como à toa. Então você entra em qualquer igreja, eu não dou dinheiro a padre, eu não dou dinheiro a pastor, porque, na minha opinião, não devia ter essa exploração de igreja. A gente acreditava num só, no verdadeiro, e não precisava tanto por cento para um, tanto por cento para outro, não. E eu acho que isso é uma forma que afasta muita gente das próprias igrejas. Eu vejo pessoas que vai, não que eu seja contra, mas vejo pessoas que vai ali aleijadinho e acaba diz umas coisas lá e sai pulando. Aquilo ali eu não acredito em nada daquilo. Então o senhor tem uma espiritualidade, não a religião. Exato. Para mim, religião é como um time de futebol. Cada um torce por o seu, quer que ganhe. Agora, É melhor ser à toa. a religião à toa é a melhor que tem.
Não tem compromisso de estar fazendo penitências, como isso aqui. Aqui. Eu estava vendo, achei belíssimo. Aqui Aquilo é uma coleção que o senhor está isso mostrando? aqui é os penitentes. Eu estou com os grandes ali para fazer. Que nesse período agora que vai Na entrar Semana Santa. a quaresma, então eles se reuniam os grupos e saíam onde tinha uma igrejinha, onde tinha um católico, e ali onde tinha um doente, e eles iam rezar ali. Só que eles tinham controle que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, porque não era permitido nem conversar para não ser conhecido pela voz nem pelos pés. Então era um segredo de um grupo que se organizava com o objetivo de, eles chamavam, a lamentar. Eles lamentavam muito de pequenos a grandes, e hoje está acabado também. Quando eu vi as primeiras peças do senhor, eu me remeteu a um outro artista que queria saber se o senhor conhece, se a obra do senhor acha um pouco semelhante, que é o Franz Krasberg, que tem a mesma coisa, né? Ele pegava, né, que já morreu, peças que foram queimadas, né, e transformava em arte para denunciar o desmatamento. A intenção do senhor também seria essa? O senhor conhece a obra dele? Do Franz Olha, Krasberg? assim, algumas coisas, mas não que eu siga, porque a minha parte aqui não é pegar a madeira já queimada, é pegar a madeira morta, entendeu? Corta e deixa aí. Então, a madeira morta, eu dou a vida. Eu não trabalho com cerâmica justamente por isso, porque a pessoa que trabalha com cerâmica, hoje já está moderno, mas era assim quando eu comecei. Ele fazia a obra e agora ali o que era que ele ia fazer? Ia levar para o fogo. Ele tirava a vida da mata, que era a lenha para queimar, e tirava a vida do barro e tornava aquela argila em barro que não tinha mais utilidade. Então achei que estava duas vidas sendo perdidas. E eu passei a aproveitar as árvores mortas, que na verdade, que quando a pessoa acha um cadáver, não vai nem querer dizer que achou para não se comprometer. Então, a morta eu trazia para dar vida. E a que já era queimada, então aí eu não trabalhava com ela, porque ela não dava mais a cor que eu queria, e só o preto. E isso aí eu via o carvão, ele não era muito aceito assim para mim. Para outros ele até que vale. Isso explica então essas cores efusivas que o senhor imprime as Normalmente peças? as cores fortes, Não, né? as cores é o seguinte, se você for trabalhar para crítico, que são pouquinhos, você tem que trabalhar nesse estilo, a madeira e arte, como essas aqui, a madeira e arte. Mas se você vai trabalhar para pessoas que são admiradores das cores, por exemplo, eu ia fazer esses penitentes, podia ser uma madeira preta, então não ia ficar na minha casa. Então ia ser uns penitentes, não, e o que é isso, esse negócio preto? Quando você vê assim, você vê o grupo que ele tem. Se você fosse fazer uma peça como aquela ali, aqui, essa cena que acontece aí na rodovia, Isso, então os dois, se você fosse fazer isso, quando a pessoa vê, já diz, um boi morto e cheio de urubu. Se botasse brancos, eram uns pombos. Então as cores, elas servem muito para isso. E como eu trabalho para mim, eu uso a cor assim que eu acho bonita naquele momento. Mais tarde eu posso mudar. Como aquela peça que eu tenho lá, que tem o azul, o verde, o amarelo, o branco, e uma escada ao contrário. Então essa peça aqui, quem vai analisar vai ver que é uma crítica onde tem grandes dificuldades de você circular por aí, de ver, de saber, de avaliar aonde tem uma escada ao contrário. Porque se fosse por lá é fácil, mas essa escada aqui ao contrário é difícil para subir. E quem vai dizer a crítica que eu estou fazendo é as cores. O verde, o branco, o amarelo e o azul. Ela representaria as dificuldades da vida. Mas
Mas ela tem cores significativas, É. são a cor da bandeira do Brasil. Isso, o que diz é isso aí. Como é que esse Brasil está tão enrolado e como é que é subir por uma escada com tanta dificuldade? Já me dá subir linha reta. Então é assim, eu faço meu trabalho. A política então influencia o senhor, a arte do senhor. Mas eu tenho assim, eu não faço uma crítica, talvez que eu faça uma crítica mais ao eleitor. Porque só existe o político por causa do eleitor. Só existe essa malandragem por o Mindê Decar. Então, é terrível. É a história do sujeito que vende o voto. Então, aqui nesse sertão aqui, se não tiver dinheiro para dar bloco, tijolo, cimento, teia, remédio, dinheiro, nem entre. Não vai não. E não existe. O cara pode ser o que for de favores, mas quando chega na hora sai fora, pronto. Aparece os outros com as mãozinhas, É desanimador. E essa peça aqui é uma peça que talvez tenha uma fundação em Aracaju que vai fazer um trabalho agora em maio, dia 14 a 15 de maio, e vai ter uma opção de muita gente de fora. Ele pediu para eu ir lá, prestar um negócio, fica no trabalho, posso trazer uma, mas vai depender da minha vontade, né, da de vocês. Não adianta eu levar um santo para um lugar que só tem político. Não adianta eu levar uma peça para mostrar a dificuldade do homem sertão e conceito. Não adianta. Tem que levar um negócio que pessoas que é e não entendam. E se entender, sabe o que é que eu acho. Isso lhe cansa, lhe desanima às vezes, não ter essa compreensão das pessoas? Não, pelo seguinte, porque quando eu perdi para o Carneiro, para mim foi bom, porque eu disse, tu hoje está ganhando, mas depois seu couro vai virar chapéu e talvez que as outras coisas virem pirão. Então, hoje eu não sei onde ele está. Isso aí me animou porque eu tinha que mostrar a um povo que tinha que mudar a mentalidade. E hoje eu posso dizer, eu não consegui mudar ninguém não, mas ninguém me mudou também. Não, eu não consegui mudar ninguém mudou a minha opinião. Tem mulher velho doido, velho revoltado, velho isso e aquilo, não é, porque não aceitam a verdade. Porque a verdade, ela não é um material palpável que a gente pega, a verdade aqui, não. É o exame de circunstância de cada um de nós. E para dizer a verdade, tem que ser verdadeiro. Muitas vezes você está falando a verdade com um mentiroso. E se ele tem uma audiência maior, ele desfaz dentro de 2 minutos, você passa a ser um mentiroso, mesmo com a verdade. Eu acho que ela não é uma coisa que você pega, olha ela aqui. Não, é um exame de circunstância de cada um. Você tem que analisar para saber se o cara está dizendo ou não. E os que não são verdadeiros destroem a verdade. Só para retomar aquela história que o senhor contou da cera, ali que começou a história do escultor velho, depois o senhor passou para madeira, como é que foi Aos 5 anos de essa idade. transição? Não, com 5 anos eu trabalhava em cera de abelha. E aí teve esses problemas de falta de compreensão e de entendimento, e de cultura também. E aí eu fui depois trabalhar, fiz algumas coisas de cerâmica. Mas a cerâmica eu vi que tirava a vida do barro e da madeira, tinha que queimar. E também eu notei que quem trabalha com cerâmica não pode complementar todo mundo. Porque você está fazendo uma peça aqui, você está ali com a argila, com a água ali, mexendo naquilo ali, chegar alguma pessoa, você tem que lavar a mão para pegar na mão. Eu digo, aí não dá para mim. Então, eu digo, não vai dar. Então eu fiz alguns trabalhos assim e notei que nós tínhamos uma matéria-prima, a madeira estava sendo queimada nas derrubadas e estava entrando nessa onda aí. Porque isso aqui ia virar lenha, isso aqui ia virar fumaça, ia poluir o meio ambiente, tudo. Uma peça belíssima. Então, enfim. E o processo criativo? Você tem que criar, porque senão é o que eu digo. É o estalo que vem? Como é que Não, eu madeira, não, eu não penso em nada. Eu pego a madeira,
porque na hora que você está num corre-corre com essas madeiras, você vai ver, deixa cortar aqui, vamos aqui, bota pra cá e tal. Aí depois aí você diz, isso aqui, por exemplo, uma peça dessa aqui, eu trouxe ela aqui, mas é uma peça que está sem criatividade, porque eu trouxe para ver. Mas aí eu sei o que é que eu vou fazer. Então quando eu olho assim. Já começa a nascer uma ideia. Não, eu sei. Eu vejo a coisa que eu vou fazer. Uma coisa bem diferente. E o meu forte com referência a outros colegas é isso. Porque eles repetem muito. Então você pode olhar aqui que não tem uma peça igual. Não tem. Então, se é como um compositor. Se ele fizer uma composição, ficar só cantando aquele, ele não vai. Tem que ele fazer uma hoje, no outro mês é outra e vai assim. Porque se ele ficar só na mesma música, aí a radiola arranha a agulha e a agulha arranha o disco. O meu nome é velho, em razão de com 5 anos eu gostava de ouvir os mais idosos, os velhos. E não era permitido que as crianças ouvissem conversa dos idosos. Mas eles me tinham consideração grande e eu quero que dizia, deixa ele aqui. Tinha um Cândido Bento, gostava muito, me dizia, deixa pisar aqui. Pisar é essas pedrinhas pequenas que leva no meio da grama. E ali eu tinha a liberdade de estar no jeito deles ali. Mas não era que eu quisesse, não, era uma coisa que era. No momento eu ficava ali mais ali, eu achava bonito, que eles ficavam ali com a condinha assim, e os caras iam parecer um velho no meio dos outros, olha o velhinho, tá, olha o velho. E com isso, com 5, 6 anos eu já era velho. Eu já era velho, olha o velhinho, e pegou. Mas eu nunca me incomodei com isso. Só que depois de um tempo, aí eu percebi que esse velho que me deu esse nome, esse velho, deixou um só, por tudo, ó, subindo. E aí coube a mim dizer, eu tenho que fazer alguma coisa porque eles me deram o nome. Então eu passei a coletar as coisas que eles tinham, como era que eles viviam, o que era que eles falavam, o porquê. Então eu fiz esse trabalho assim de ter, não para escrever, para dizer, está escrito, não. Eu tinha que ter a originalidade da coisa. Você chegar aqui e ver que aquilo é uma coisa real e podem jogar em qualquer análise de antropólogo de tudo que é verdade. Então isso aí foi uma coisa que eu tinha que fazer para preservar o nome dele. Como eles nasciam e moravam no mato, moram no mato, aí eu consegui com muita dificuldade essa reserva, que é a única que tem aqui na região com madeiras centenárias, e também fiz um chalezinho com eles moravam lá dentro da mata e botei as coisinhas dele, a foice, machado, a foge, panelinha, essas coisas, pote, cabaça, cuia. Aí eu botei tudo lá e é bonito. Então, é uma área que você não escuta essa zoada desse povo tudo. E eu me sento lá, os passarinhos cantando, e outros não querem nem se aproximar, mas que é uma coisa assim, que eu tenho como uma relíquia. É uma coisa que, mesmo criticada, porque na época eu tinha uns imóveis nessa cidade aí, e eu fiz ligeiro e comprei lá. O cara disse, olha, a casa que você vendeu lá, hoje vale 1 milhão. E a sua terra já ganhou quanto com ela? Eu digo, pois a casa lá que vale 1 milhão, se o cara quiser vir dar 2 nessa terra aqui, eu não vendo. Eu nunca ganhei dinheiro. Mas eu não vivo não é por o dinheiro. Então, para mim está tudo dentro do padrão. Uma pessoa critica, pô, o cara vendeu uma casa no centro para comprar um pedaço de mato e ficar lá dentro. Não é lá dentro. É você saber qual era a influência desse homem, para que era aquelas ervas, o que era que eles usavam. Então eu vou todos os dias levar uma água lá para um velande cheiroso, está extinto. E eu falei, é doido não, rapaz, isso aqui era o desodorante que o pessoal usava na época que não tinha proteção nenhuma. Eles usavam, era muito cheiroso mesmo, passava. Como é o nome? Velante cheiroso. Aí eu tenho umas mudas lá, todo dia eu vou botar. E vou fazer um jardim com velante cheiroso. Que era uma coisa que eles usavam. E o povo não sabe. O caruá, fazia a corda, a imbira. Eu tenho uma rede de caruá. Pois eu tenho os caruá. Então a imbira fazia muita rede também, muito trabalho. Então são coisas que se acabaram. Não existe mais.
isso aí eu preservo com muito prazer, mesmo sabendo que é difícil, mas não é impossível. Alguma universidade, alguma instituição já quis tomar esse acervo? Já Não. ele fez alguma proposta de Olha. adotar esse acervo? A Universidade Tiradentes, que é particular, ela ia montar um memorial de Sergipe. E eu cedi 4.000 peças, 4 itens para eles. Assim, por exemplo, a botija. Que era uma botija? A botija era quando a pessoa tinha muitas coisas apegadas e quando estava vendo que não tinha bom, não tinha nada, ele enterrava. Enterrava a botija. Quando ele morria, vinha e doava para quem quisesse, na opinião dele. Aí eu cavava escondido, sem ninguém saber, coisa e tal. E não podia dizer se não morria, ia agachando aos poucos. Porque botija tinha ouro, outras não tinham. Mas era prata, outras tinham cobre. Porque tinha um rico e tinha um que queria ser rico. Sempre, né? Então eu tinha uma botija. Até de um senhor chamado Antônio Prima, que eu consegui com ele. E como era da universidade, eu achava que a universidade ia falar da origem desse povo e das consequências das dificuldades. E depois eu vi lá como uma coleção de moeda antiga. Então aí perde tudo. Todo sentido. E também a alegria, nunca mais visitei lá. Eu donei para lá, deixei deles também. E não sei nem como ficou. Para mim foi uma decepção grande. Eu achava que ia ser comprado tintim por tintim. E não foi. Não.